Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos falar de um caso especial, de uma configuração especial dentro da isomeria espacial, que é a configuração R e S, e também vamos ver a importância da gente saber diferenciar um composto de configuração R e de configuração S. Então olha só. Esse sistema RS, ele é usado para descrever a configuração de um centro de quiralidade. Mas o que é esse centro de quiralidade? Seria um carbono. Agora, qualquer carbono é um carbono quiral? Não, ele tem que ter algumas propriedades. Primeiro, esse carbono, ele tem que ter hibridação sp3. O que significa isso? Que ele tem os 4 orbitais híbridos, então ele faz 4 ligações simples, ou seja, a geometria desse carbono, ela é tetraédrica, com o ângulo entre os ligantes de 109 graus e 28 minutos. Além dele ter hibridação sp3, ele também tem que ter os 4 ligantes diferentes. Aqui, ó, onde eu falei que R1 diferente de R2, diferente de R3 e diferente de R4. Olha aqui, ó, eu montei um aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui um carbono que a gente chama de carbono quiral, que ele é tetraédrico, tá vendo? E ele tem essas 4 bolinhas de cores diferentes que ele representam ligantes diferentes, ok? Então, vamos ver isso numa cadeia carbônica. Olha só. Olha o tamanho dessa cadeia carbônica aqui. E eu quero saber se nessa molécula se há um carbono quiral, ou seja, um centro de quiralidade. Então, eu numerei aqui os carbonos para a gente analisar. Olha bem o carbono 1. O carbono 1, ele cumpre a primeira regra, que ele é um carbono tetraédrico, ou seja, ele tem 4 ligações simples. Porém, esse carbono, ó, ele tem ligantes iguais. Ele tem esses 2 hidrogênios iguais e esses 2 oxigênios também. Então, ele não é um carbono quiral, porque ele tem que ter 4 ligantes. Agora, aqui no anel benzênico, todos esses carbonos no anel benzênico, ele não tem uma dupla e 2 simples. Esse tipo de carbono, ele tem hibridação sp2. Então, nenhum desses carbonos, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ele pode ser um carbono quiral, porque carbono quiral tem que ter hibridação sp3. O 8 tem 4 ligações simples, porém, ele tem 2 ligantes iguais, ok? Olha o carbono 10, ele tem 3 ligantes iguais, assim como o carbono 11. Agora, vamos analisar o carbono 9. Primeiro, ele é tetraédrico? sp3, ele faz 4 ligações simples. Agora vamos ver os ligantes, olha. Aqui eu tenho o primeiro ligante. Aqui o carbono 10, esse grupo do carbono 10 é o segundo ligante. Eu tenho o nitrogênio e todo mundo aqui, ó, é outro ligante. Ah, professora, mas o 8 também é carbono. Só que esse carbono é todo esse grupo aqui, ó. Então, se você analisar os 4 ligantes, os 4 grupos que estão ligados ao carbono, eles são 4 grupos diferentes. Então, a gente representa, olha, com um asterisco, dizendo que isso aqui, essa molécula, ela tem um centro quiral, ou seja, ela vai ter uma isomeria espacial. Então, se ela tem uma isomeria espacial, quer dizer que ela vai ter a configuração R e S. Mas outra coisa que a gente tem que dominar, outro conceito que a gente tem que dominar é o conceito de enantiômeros, certo? O que são enantiômeros? Enantiômeros, gente, é quando um é imagem especular do outro, ou seja, um é a imagem do outro refletida no espelho. Então, por exemplo, pegue suas 2 mãos, coloque uma à frente da outra, certo? Então, você vê, ó, que uma é a mesma coisa que está na frente do espelho, certo? Uma imagem da outra refletida no espelho. E esses enantiômeros, eles não conseguem se sobrepor. Então, por exemplo, pega essas 2 mãos e coloque uma sobre a outra. Tá vendo que não fica igual? Dedão não fica em cima de dedão, não é isso? Anelar não fica em cima de anelar, dedo médio. Não dá para sobrepor os enantiômeros, certo? Apesar de ter todos os ligantes iguais, você não consegue sobrepor, porque um é a imagem do outro refletida no espelho.
É a mesma coisa, olha, eu tenho aqui 2 carbonos, tá vendo? Esses 2 carbonos aqui, mesmo são tetraédricas, são os mesmos tipos de ligantes. Então, se eu colocar um de frente para o outro, olha lá, ó, um é a imagem especular do outro, tá vendo? O amarelo tá para frente, o roxo tá aqui e o vermelho tá para trás, e os verdes aqui. Se eu tentar sobrepor, ó, vou botar amarelo em cima de amarelo e roxo em cima de roxo. Mas olha lá o que aconteceu com o verde e com o laranja. Não deu certo. Ah, professora, gira. Vai ficar pior ainda. Concorda? Aí tirei tudo do lugar. Então, esses são 2 compostos compostos enantiômeros. Um é a imagem do outro refletida no espelho, certo? Então, vamos ver agora como é que faz para determinar qual dos dois tem configuração R e qual tem configuração S. Então, a regra que a gente vai usar aqui é a regra do Prelog, onde ele fala 3 coisas que você tem que fazer. Primeiro, priorizar os 4 grupos ligados ao carbono quiral. Depois, oriente os grupos de maneira que o grupo com menor prioridade esteja projetado para trás. E determine se a sequência 1, 2, 3 é horária, que seria a configuração R, ou anti-horária, que seria a configuração S. Então, veja bem. Primeiro, eu vou priorizar os ligantes. Qual vai ser a prioridade? Vai ser de acordo com o número atômico. Então, veja bem. Eu coloquei aqui uma parte da tabela periódica, onde eu tenho o número atômico do hidrogênio, do flúor, do cloro e do bromo. E eu vou colocar número 1 naquele que tem o maior número atômico. Número 2, o segundo que tem maior número atômico e assim sucessivamente, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar esse composto aqui, que é o bromo, cloro, flúor, metano. Tá vendo que eles têm nomes iguais, só que eles não são compostos iguais. E vocês vão ver que quimicamente, que biologicamente, ele tem efeitos completamente diferentes, ok? Então, olha só. Dos 4, quem tem o maior número atômico dos 4? Dos 4 é o bromo. Então, eu vou colocar aqui número 1. Depois é quem? O cloro. Então, eu vou colocar número 2. E, por fim, o flúor, 3. E o hidrogênio? Seria o 4. Certo? Então, 1 é a imagem do outro. Você tem que posicionar certinho. Você não pode botar girado, não. Esse daqui agora. Mesma coisa, ó. O bromo 1, o cloro 2, certo? E o flúor 3, o hidrogênio 4. Aí ele fala para você orientar esse grupo de forma que o menor esteja projetado para trás, ou seja, eu vou desprezar esse ligante de menor número atômico. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho, vamos supor que o meu ligante, o hidrogênio, seja o laranja. Então, eu vou olhar para esse composto aqui, gente, dessa forma aqui, ó. Onde eu vou priorizar esses 3, tudo bem? Onde eu coloquei aqui para vocês, tá bem? E o hidrogênio fica para trás. Eu não vou olhar para ele, só vou olhar para esses 3. E vou traçar uma seta, certo? Uma curva acompanhando os números 1, 2 e 3. Então, olha só, eu vou fazer aqui, ó, bromo 1, certo? Cloro, que tem número atômico 2 e flúor 3. Então, ele vai fazer isso, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? 1, 2, 3. E esse daqui, ó. 1, 2, 3. Ok? Então, você tá vendo que este daqui tá no sentido anti-horário? Então, quer dizer que ele é o S. Você tá vendo que esse aqui tá no sentido horário? Então, ele é o R, ok? Então, por quê? Porque eu vou acompanhando aquele grupo que eu coloquei. Então, se for no sentido horário, ele é o R. Se for no sentido anti-horário, ele é o S. Quer ver? Olha aí a configuração que eu coloquei para vocês desses dois aqui. Eu coloquei aqui para ficar melhor. Olha lá, ó. Bromo 1, cloro 2, flúor 3, hidrogênio menor o 4. Tá vendo? Então, eu vou lá, ó, e vou 1, 2, 3. Certo? Tudo bem? Sentido horário. 1, 2, 3. Sentido anti-horário. S. Tá bem, gente? Tudo bem? Então, é assim que eu descubro a configuração RS. Agora, vamos ver um composto maior.
nesse daqui, ó. Aqui eu tenho a forma de traço e aqui eu tenho, né, a outra configuração. Então, aqui eu desenhei ele colocando os hidrogênios lá para trás, ok? Então, vamos dar a prioridade do número atômico. A mesma coisa, eu coloquei aqui uma parte da tabela periódica, onde eu coloquei o número atômico de todos. Então, o maior número atômico aqui é o oxigênio, certo? Então, eu vou colocar número 1 aqui e 1 aqui. Segundo é carbono, só que agora você tem 2 carbonos ligados. Só que nesse carbono eu tenho 3 hidrogênios e esse aqui 2 hidrogênios e um carbono, certo? Olha, nesse carbono eu tenho hidrogênio, hidrogênio e carbono. E nesse aqui eu tenho hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, se eu for somar o número atômico desses ligantes diretamente ao carbono quiral, você vai ver que esse CH3, esse grupo etil aqui, né, que seria maior. Então, eu vou chamá-lo de carbono de ligante 2, ok? Então, eu vou chamá-lo de ligante 2. E o CH3 de ligante 3. Então, aqui 2 e aqui 3. Esse é o 2-butanol ou butan 2-ol. Tá vendo? Ele, se fosse olhar no plano, eles seriam iguais. Só que ele tem atividade óptica, não é isso? Por quê? Porque ele tem um centro quiral. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Agora vamos girar, né? Vamos acompanhar os números. 1, 2 e 3. E aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, você tá vendo que aqui é no sentido anti-horário, então esse é o S, e esse daqui é no sentido horário, então esse aqui é o R, ok? Então, veja bem, gente, e que eu falei para vocês, o que a gente tem que prestar atenção, principalmente na indústria farmacêutica, por que a gente tem que prestar atenção na configuração desses compostos R e S, tá certo? Então, o exemplo que eu vou falar para vocês é o exemplo da talidomida, certo? A talidomida foi um medicamento que foi desenvolvido no pós-guerra, na Europa, entendeu? Que na época em que a população estava muito perturbada devido aos efeitos do pós-guerra. Então, esse medicamento, ele combatia a irritabilidade, a falta de concentração, a ansiedade, a insônia, náusea, aqueles enjoos matinais, o hipertiroidismo e até mesmo algumas doenças infecciosas, tá certo? E a talidomida, ela é considerada segura, certo? Então, ela estava prescrita sem prescrição. Então, você podia chamar lá, chegar na farmácia e pedir uma talidomida, que nem você pede, por exemplo, uma Novalgina, certo? Então, ele rapidamente, essa talidomida, ela começou a ser fabricada e vendida para o mundo inteiro. Ok? Acontece que as gestantes, na época, procuravam esses medicamentos para combater, lembra que eu falei em náusea, e a grávida, ela tem muito enjoo matinal. Então, só que na época, eles não tinham estudado os efeitos biológicos dessa talidomida. E eles viram que com o tempo, essas mulheres grávidas que tinham tomado talidomida durante a gravidez, elas começaram a ter filhos, bebês com problemas teratogênicos, ou seja, uma doença, gente, que ela atrofiava tanto membros superiores como membros inferiores. Igual essa criança aqui, ó, tá vendo? Ela tem um bracinho mais curto. Isso era o efeito da talidomida. Então, em 1959, esses efeitos começaram a ser divulgados, entendeu? Então, embora o efeito teratogênico da talidomida ainda não tivesse sido comprovado experimentalmente, ela foi imediatamente retirada do mercado, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra. E mais tarde também, ela foi retirada dos outros países, também retiraram a comercialização da talidomida, certo? O efeito colateral da talidomida, gente, provocou mudanças no desenvolvimento de fármacos e aprendizado para toda a existência da humanidade. Por quê? Porque antes desse evento fatídico, né, as farmacêuticas não tinham que provar nada sobre a segurança e eficácia desses medicamentos, ok? Então, a tragédia da talidomida, que eu falei, incentivou a ocorrência de mudanças que fortaleceram o ambiente regulatório e científico para o desenvolvimento e revisão de produtos médicos.
Atualmente, gente, exige-se que os fabricantes promovam a segurança e a eficácia do medicamento antes de serem comercializados. Antigamente não, olha, eu fiz esse medicamento, é bom para enjoo, então ele prescrevia para todo mundo, certo? Só que eles viram por que ele era teratogênico. Porque olha só, gente, quando se você toma talidomida, como ele é uma droga sintética, não tem jeito de você sintetizar só o levógiro ou só o destrógeno. Você sintetiza as duas ao mesmo tempo, certo? Então, o que eles faziam? Eles pegaram a talidomida aqui, certo? E a talidomida, quando eles submetiam ele à luz polarizada, o que acontecia? Eles ainda não sabiam, eles faziam experimentos para saber se ele era um isômero opticamente ativo. Então, eles polarizavam aqui a luz, certo? Se essa luz desviasse para a esquerda, ele era o levógeno, direita ele era o destrógeno. Acontece que a talidomida, quando eles incidiam a luz polarizada, ela não desviava. Então, eles achavam que ela não tinha isomeria óptica, certo? Acontece que a talidomida, essa droga sintética, ela era uma mistura racêmica, ou seja, 50% levógeno, 50% destrógeno, certo? Então, ou seja, elas não desviavam o plano da luz polarizada, porque uma anulava a outra, uma direita ou de esquerda, uma anulava a outra. Então, eles achavam que ele não tinha isomeria espacial, ou seja, ele não tinha isômeros ópticos, certo? Foi aí que eles descobriram essa mistura racêmica e foram ver a conformação desses aqui. E viram que a talidomida de configuração R, ela tinha efeito que ela se propunha, que era sedativo, combatia o enjoo, náusea, não é isso? Insônia, irritabilidade. E o S que ela tomava, 50% do medicamento, era teratogênico, que ele causava má formação de quê? Dos membros, tanto superiores quanto inferiores. Então, quando você tomava 1 grama do medicamento, meio grama era do R e meio grama era do S, tá certo? Então, gente, essa tragédia da talidomida, que atualmente os fabricantes promovem para comercializar isso daí, a gente diz que a talidomida, ela foi um divisor de águas, porque motivou a mudança na legislação, ou seja, no órgão de gerência e de liberação desses medicamentos nos Estados Unidos, que é a FDA. Então, a talidomida foi um divisor de águas. Hoje em dia, todo fabricante, ele tem que comprovar os efeitos colaterais e a eficácia de cada um dos medicamentos. Visto isso, as vacinas que a gente está vendo agora, ok? Embora, gente, esse medicamento tenha sido retirado do mercado devido aos efeitos teratogênicos, depois que os estudos foram realizados, eles voltaram com esse medicamento na década de 90. Só que agora, né, com os devidos cuidados, tá certo? Então, a talidomida hoje em dia, ela tem sido utilizada em todo o mundo para tratar com sucesso, certo? Uma ampla gama de doenças, incluindo a lepra, a doença de Crohn, alguns mielomas múltiplos e até alguns tipos de câncer. O principal uso da talidomida no Brasil é da hanseníase, da lepra, tá certo? Então, gente, apesar desses dois compostos, né, serem muito parecidos, quase idênticos, né, esses dois enantiômeros, eles têm ações biológicas completamente diferentes no nosso organismo. Tá aí a importância, tá certo, da gente estudar a configuração R e S, ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula e fiquem com Deus.